ProArcondicionado é um software que roda na plataforma CAD. Pode ser instalado na plataforma do AutoCAD ou do CAD Múltiplos. Com um clique duplo, teremos o carregamento da plataforma CAD com a adição da barra de ferramentas ProArcondicionado. Encontraremos diversas ferramentas para a elaboração dos desenhos e realização dos cálculos. Podemos aproveitar desenhos arquitetônicos já prontos para partir para a elaboração do projeto de instalação de ar-condicionado. Localizado o arquivo, podemos inserir, onde podemos então efetuar os cálculos de carga térmica. Para que ele possa realizar o cálculo da carga térmica, é necessário reconhecer a arquitetura, onde entraremos com as características térmicas das paredes, portas, janelas, piso e teto, e as condições de uso do ambiente. O mesmo traz a ferramenta Reconhecer paredes da planta baixa. Selecionamos as paredes, indicamos a espessura da parede em planta baixa. Se existirem outras dimensões, também identificamos para que ele cheque o paralelismo entre linhas. Ao clicar em OK, teremos então a tela para configurar os parâmetros de material, tipo de revestimento, onde teremos então o fator de transmissão de calor atribuído ao desenho. Teremos também as opções de coloração, se a parede se encontra na sombra ou não, a altura e se são paredes internas ou externas. Então, inicialmente vamos definir como todas externas e posteriormente podemos atribuir somente às paredes internas a característica de parede interna. Na região de portas, também encontraremos as opções quanto à questão da vazão, se é uma porta aberta, giratória, vai e vem, porta de escritório. Então vamos supor que são portas fechadas de alturas de 2,10. Clicando em OK, temos então atribuídas características das paredes, como inicialmente foram atribuídas como paredes externas. Podemos selecionar somente as paredes internas e com um clique duplo ou acionando a ferramenta de propriedades, podemos alterar aí no caso a sua localização como parede interna. E existindo alguma outra característica de material sendo diferenciada das demais, podemos na parede por parede atribuir estes materiais diferenciados. Confirmamos a alteração. No caso, onde temos aí portas, a mesma já reconheceu devido à quebra da continuidade da linha. A região de janelas é necessário efetuar a inserção manualmente através do comando carga térmica, onde teremos a opção inserir definição de janela. Podemos selecionar várias paredes, onde temos aí janelas com a mesma medida. Selecionado, atribuímos então as características térmicas da janela quanto ao fator de transmissão de calor do vidro, a vazão, ao fator de sombreamento, a largura, a altura e o peitoril. Ao clicar em OK, temos então inseridas as definições das janelas. Outros tipos de janela, nesse caso temos aqui uma janela com um peitoril bem baixo. Então basta acionar o mesmo comando, inserir janela, selecionar a parede e entrar com as suas características de largura, altura e peitoril.
Caso tenha posicionado no local errado, teremos aí comandos como utilitários, copiar, espelhar, mover. No caso de objetos que contêm características térmicas, devemos utilizar os comandos do próprio software para o ar-condicionado para que ele desloque o desenho e as informações atribuídas no mesmo. Na sequência, acionando a ferramenta de carga térmica, podemos definir o uso do ambiente, selecionando as paredes que fecham o contorno do ambiente. Identificamos o mesmo aí no caso, a recepção, onde aí a finalidade não para escritórios. Entramos com a entalpia, informando a temperatura, a umidade relativa, a altitude em que se encontra a edificação ou a pressão atmosférica, né, em que se encontra a edificação. Então, só para exemplificar, vamos atribuir aqui a pressão atmosférica, tendo então a entalpia, onde aí no caso são utilizadas as fórmulas das cartas psicométricas. Atribuímos o tempo de funcionamento e se vão ocorrer variações bruscas durante o dia. Então, dadas as informações, taxa de renovação, temperatura do bulbo seco, ao clicar em OK, entramos também com as características de cargas de iluminação e tomadas. Caso existam outras cargas sensíveis latentes, podemos também indicar e ao clicar em OK, teremos então local para atribuir os fatores de transmissão de calor das lajes, pisos, temperatura do bulbo seco às 15 horas, onde podemos aí armazenando por regiões a temperatura obtida para a criação de um histórico, por exemplo, se vão existir clarabóias. Atribuído o ambiente recepção, podemos então atribuir aos demais, onde aí no caso vamos chamar de sala 1, também com a finalidade para uso de escritórios, com as mesmas características que foram aplicadas à recepção. Então, ambiente por ambiente, ele mesmo já na sequência está atribuindo aí como sala 2. Já vem numerando consecutivamente. Ambientes que não serão condicionados, não é necessário realizar a identificação. Então vamos utilizar esse ambiente para posicionar o nosso fan coil, onde teremos então, através de uma distribuição central, a distribuição do ar refrigerado. Também na circulação, né, como teremos aí a instalação de ar-condicionado, devemos também definir, selecionando as paredes, vamos chamar de corredor, para o mesmo uso, mesmas características de material. Através da ferramenta carga térmica, vamos encontrar a opção para definir o norte e a latitude da nossa edificação. Vamos supor que o nosso norte está sendo apontado nesse sentido. E é uma edificação que se encontra aí na latitude sul, próximo aí a 20 graus. Acionando a ferramenta, vamos encontrar então o comando para efetuar o cálculo da carga térmica. Vale lembrar que a qualquer momento podemos trocar as características dos ambientes, bastando clicar duplo nas descrições.
Então, para efetuar o cálculo da carga térmica, podemos calcular ambiente por ambiente ou de uma forma total de todos os ambientes de uma única vez, selecionando a unidade da carga térmica em quilocal, BTU ou TR, o nome, fator de simultaneidade, se vamos considerar que a iluminação está ligada a 100% ocupado, ou seja, a situação mais crítica, e a vazão a considerar, somente taxa de renovação e infiltração, taxa de renovação e ventilação, ou as três simultaneamente, taxa de renovação, infiltração e ventilação. Clicando em OK, é gerada a memória de cálculo num arquivo TXT e a planilha com o cálculo em Excel ou TXT. É necessário habilitar o conteúdo das macros para que se possa gerar a tabela. Podemos também visualizar no bloco de notas e inserir a tabela com o cálculo da carga térmica e o diagrama da variação de carga térmica ao longo do dia. Teremos também a memória de cálculo no arquivo TXT, trazendo as características de material dos ambientes, das paredes que foram aplicados ao projeto. Então, obtido a carga total, visualizada aí a carga térmica em BTU, podemos partir para o detalhamento da instalação. Acionando a ferramenta Inserir conexões ou equipamentos, vamos encontrar diversas categorias de material e fabricantes, como aí no caso, fabricante Carrier, onde selecionamos o tipo de equipamento desejado. Então, vamos utilizar, por exemplo, um fan coil, que será instalado neste ambiente. Podemos efetuar o cálculo das seções de dutos de ar-condicionado. Então, supondo, teremos aí um duto central, onde teremos aí uma divisão do corredor, alimentando então a recepção, sala 1, sala 2, e posteriormente, um próximo trecho, alimentando o corredor e as demais salas 3, 4, 5 e 6. Para o cálculo de dutos, teremos aí na ferramenta dimensionamento de dutos, no modo manual ou por traçado. Então, só para exemplificar o modo manual, entramos com a velocidade inicial, o número do primeiro trecho, coeficiente de rugosidade, a densidade do ar, variação mínima das seções, alteração de velocidade. E podemos calcular pelo método da recuperação de pressão estática ou atrito constante. Então, calculando aqui pelo atrito constante, ao clicar em OK, podemos buscar as vazões de projeto que já foram calculados no momento da carga térmica. Nesse primeiro trecho, teremos então a contribuição de todas as vazões. Selecionado todas as vazões, ao clicar em OK, ele já faz o somatório, onde atribuímos uma limitação na altura devido à arquitetura, por exemplo, de 500 milímetros, e o comprimento equivalente desse primeiro trecho, por exemplo, em metros, 5 metros. Ao clicar em OK, teremos então a dimensão da seção desse primeiro trecho, onde temos aí a contribuição de todas as vazões. Bom, logo após esse primeiro trecho, vamos supor que tenhamos aí, então, uma divisão de vazão só para recepção, sala 1 e sala 2. Então, podemos calcular esse próximo trecho, buscando as vazões da recepção, da sala 1 e da sala 2. Ao clicar em OK, entramos também com comprimento equivalente para alimentar então esse segundo trecho, supondo aí 6,5 metros,
E ao clicar em OK, temos então a seção trecho a trecho, não podendo então ser calculado de modo manual. Ao finalizar, salvamos a memória de cálculo no arquivo TXT, que também pode ser inserida no desenho. Outra alternativa para o dimensionamento de dutos é efetuar previamente um traçado, acionando a ferramenta Inserir traçado de dutos. Um duto de ar-condicionado, onde aí no caso especificamos o seu ponto de partida. Vamos pegar aqui no alinhamento do corredor. Então, inicialmente, traçamos os tubos. Vamos pegar aqui o alinhamento. O traçado aqui para recepção. A saída para a sala 2. Então, traçado os dutos, podemos inserir as conexões do traçado, selecionando, por exemplo, uma conexão de modo unifilar, que vai representar a nossa entrada de ar-condicionado. Outra conexão que representará aí os nossos difusores. Então, em cada extremo, vamos posicionar o difusor para as salas. Podemos aí no mesmo ambiente inserir outros difusores. Então vamos colocar aqui 2 difusores para recepção. Aqui no corredor. Dois difusores para o corredor. E outras conexões, aí no caso, conexões retangulares, como curvas, circular. Vamos colocar então uma seção retangular, curva, ali na recepção. De seção retangular, vamos ter aí 2 saídas laterais em curva, tipo cruzeta, tipo T.
Efetuado o lançamento das conexões, podemos então associar as vazões às conexões, onde aí no caso, a esse difusor, eu vou associar a vazão da sala 1. Ele mesmo já identifica através do cálculo da carga previamente elaborado. Então vamos associando cada difusor à sua respectiva sala. E aí no caso da recepção, vamos selecionar o difusor. Ele traz a vazão total, onde aí no caso é necessário não dividir, pois colocaremos 2 difusores aqui na recepção. O mesmo é válido para o corredor. Selecionamos o difusor, teremos então a vazão total ao corredor. Dividimos a vazão e associamos aos difusores que vão refrigerar o corredor. Associadas as vazões, acionando a ferramenta, podemos então realizar o dimensionamento de dutos por traçado, onde selecionado o traçado, a conexão de partida, ele mesmo já verifica e corrige o traçado dos tubos. Encontrando o caminhamento, teclamos Enter, selecionamos o critério para cálculo dos dutos, entramos com os parâmetros correspondentes aqui para esse projeto, e ao clicar em OK, teremos então as seções trecho a trecho já calculadas. Desejando ajustar alguma dimensão, pode-se selecionar e alterar. Ao finalizar, são geradas as tabelas em TXT e no próprio desenho. Indicamos o ponto e atribuímos essas dimensões em tamanho real ao traçado unifilar. E posteriormente complementamos aí, com outras conexões para melhorar o detalhamento. Teremos aí ferramentas para inserir indicações de sentido de fluxo e a dimensão do duto. Então, para exemplificar, desejo complementar com uma redução da largura de 350 para 200. Vamos encontrar nas ferramentas de detalhamento o comando para inserir a redução de comprimento fixo, por exemplo, onde indicamos o ponto de partida, a direção e o comprimento, reduzindo uma seção de 350 por 600 para 200 de forma concêntrica.
Podemos aí ajustar com os próprios grips ou usar o comando stretch para ajustar o comprimento do duto. E dessa forma, complementar o nosso detalhamento. Em inserir conexões, vamos encontrar a biblioteca de difusores, onde selecionado o modelo desejado, clicamos em inserir. Podemos também locar as portas de inspeção Na ferramenta de conexões, vamos também encontrar os materiais de cobre e bronze, aço galvanizado, carbono, schedule, para o detalhamento das instalações de água gelada, por exemplo. Então, inseridas as conexões, lançamos aí a tubulação, interligando a conexão e o tubo que sobe até a cobertura para a central de água gelada, por exemplo. Então, indicamos o comprimento do tubo. Vamos supor que a gente tem aí um pé direito de 4.000 milímetros, subindo até a cobertura. Acionando a ferramenta de indicações, podemos complementar o detalhamento, indicando diâmetro, sentido do fluxo, todos os objetos desenhados com a ferramenta para o ar-condicionado apresentam aí características que podem ser consultadas através das propriedades, como também podemos associar informações às peças como parâmetros de consumo de fitas de nylon, colas, áreas de chapa, lã de vidro, tintas. Uma vez associado, teremos então as ferramentas para a geração das listas quantitativas, que podem ser geradas no desenho, bloco de notas, planilhas Excel, Word e HTML. Através das configurações avançadas, poderá configurar as larguras das colunas e colunas que serão utilizadas. Clicando em continuar, indicamos um ponto e teremos então as tabelas com os quantitativos daquilo que foi desenhado com o ar-condicionado. Para facilitar a visualização, teremos aí também ferramentas para gerar o 3D dos dutos, onde selecionado os dutos,
indicamos a cota em que se encontram instalados, por exemplo, a 3.000 milímetros. Posicionamos aí o duto sobre a planta arquitetônica, ou podemos colocar aqui fora do desenho para sua visualização em 3D.